noite tem uma conexão com o estudo da escola dominical. O texto diz assim: mas Deus, até aí. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque existe um mas Deus na história da raça humana, e existe um mas Deus na minha vida. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou o mas Deus, ó Deus, opera de maneira extraordinária. É bem verdade que nessa caminhada cristã, no nosso processo de santificação, existem momentos pontuais onde o Senhor usa situações para resgatar o nosso coração. Use, Senhor, mais uma vez para resgatar o meu e dos meus irmãos. Derrama do teu Espírito e coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Imagine uma pessoa que não sabe nadar, naquele período da enchente aqui em Itaperuna, e que caiu nesse rio Muriaé e está sendo levada pela correnteza. Ela nunca nadou na vida, é uma senhora de idade. Adianta você jogar um manual de natação e dizer para essa senhora: olha, leia rapidinho e tente aprender a nadar lendo esse manual. Vai adiantar, gente? Não adianta. Adianta também você pular do lado dessa senhora e começar a nadar do lado dela e começar a falar assim: tente me imitar. Vai adiantar? Não vai adiantar. O que essa senhora precisa? Resgate. Não adianta você chegar para essa senhora e falar assim: olha, Deus ajuda quem se ajuda, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ela não sabe nadar, ela não tem condições de nadar. O que ela precisa é resgate. Como herdeiros da reforma protestante, nós estamos acostumados com o calvinismo, e o calvinismo ensina a depravação total, ou depravação radical, como diz Sproul. Nós nascemos, como vimos hoje pela manhã, pecadores. Adão e Eva só geraram filhos pecadores, totalmente pecadores, uma total depravação. E James Boyce, o famoso pastor presbiteriano, ele diz o seguinte: o que o termo depravação total pretende transmitir é a ideia de que o pecado afetou a pessoa como um todo, até o âmago, a raiz do seu ser, onde o homem é incapaz de sequer fazer um movimento em direção a Deus. É um estado de pecado, não é só aquilo que você faz ou deixa de fazer, é uma incapacidade moral que existe no ser humano por causa do pecado. E mesmo com a Bíblia fechada, você consegue perceber isso, que alguma coisa está errada com a humanidade. 2 sangrentas guerras mundiais. Hoje você tem uma boa parte da população passando fome e uma outra população jogando comida no lixo. Alguma coisa está errada com a humanidade. Um tempo seco desse, o sujeito tem coragem de colocar fogo no pasto. Só um maluco, não? Mas por que faz isso? A pergunta que fica é: qual é a extensão que o pecado atingiu no ser humano? O pecado atingiu toda a humanidade. A Bíblia diz que o pecado atingiu todo o homem e o homem todo. O seu intelecto, as suas emoções, o seu corpo, células vão morrendo diariamente na nossa vida, no nosso corpo. Você já nasce morrendo, você sabe disso? Processo de envelhecimento, dores, né, senhor Jesus? Todo dia, uma dorzinha vai chegando. Todo dia, gente. Vimos pela manhã que essa terra foi amaldiçoada por Deus no momento que o pecado entra no mundo. Maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra passou a produzir espinhos. A terra agora, ela no final da sua vida, ela vai te engolir, deixar só o esqueleto, porque ao pó você vai voltar. Porque isso foi amaldiçoado por Deus. A morte agora faz parte da nossa vida como consequência do pecado, como pagamento do pecado, onde a Bíblia diz: porque o salário do pecado é o quê? A morte. A criação foi afetada. É bem verdade que isso não quer dizer que você é tão ruim o quanto você tem potencial para ser.
Deus ainda freia a humanidade pela graça comum. Deus não deixa você fazer tudo que você tem vontade de fazer ainda, mas pecar é algo que flui da nossa natureza, é algo que natural do ser humano. Ele peca porque ele é pecador. E olha o que John Frame diz, projeta: a queda não é um transtorno de faculdades no interior do homem, é uma rebelião da pessoa toda, o intelecto, assim como das emoções, percepção e vontade. O seu coração, o coração já nasce enganoso, corrupto. Eu amo o capítulo 2 de Efésios. É um capítulo que me encoraja como pregador, porque eu não tenho poder para converter ninguém, nem converter o meu próprio coração. Mas existe nesse capítulo uma expressão que é rica, que nós conversamos com ela: mas Deus. O apóstolo Paulo estava preso, e a igreja estava ali naquela região, sofrendo um pouquinho com a prisão do pastor, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, confortando a igreja, e abre esse capítulo 1 da igreja, dessa cartinha maravilhosa, falando do plano da salvação, que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, que a salvação não foi um plano B de Deus, não foi porque a sua avó um dia estava orando. Deus planejou a sua salvação desde a fundação do mundo, quando não existia oração na terra. Diz a Bíblia que Ele nos escolheu em Cristo, nos predestinou para Ele. É bem verdade, irmãos, que eu não estou falando que você não tem que orar para a conversão de alguém. Claro que você tem que orar, faz parte, orar e pregar o Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo fala do propósito eterno de Deus, de criar uma nova sociedade em Cristo. É por isso que nos relacionamentos, ali no capítulo 5, ele vai falar como é essa nova sociedade em Cristo: o marido amando a esposa se sujeitando ao marido, tendo Cristo no centro, os pais educando os filhos com Cristo no centro, patrão e empregado tendo Cristo no centro. É uma nova sociedade em Cristo, com papéis estabelecidos por Deus, uma nova comunidade caracterizada pela vida no lugar da morte, pela união, pela reconciliação no lugar da divisão e da alienação, o amor e pela paz no lugar do ódio e da contenda. Dos versos 1 a 10 nós encontramos 4 palavras-chave. Nós vamos trabalhar nessa noite: amor, misericórdia, graça, bondade. Onde nós devemos sair daqui com algo claro na nossa cabeça: a salvação é uma obra de Deus e não do esforço humano. Isso precisa sair claro na sua cabeça. A salvação é uma obra do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e não do esforço humano. Por isso que você tem que ter gratidão no coração. Se fosse pelo seu esforço, seria honra ao mérito, mas não é pelo seu esforço, é graça, do início ao fim. E o texto começa dizendo: projeto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Meus irmãos, por mais que a vida de algumas pessoas pareça revestida de excelência, você tem gente talentosa, gente com a mente brilhante, habilidades incontestáveis, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que o pecado não destruiu a imagem de Deus na nossa vida. O homem ainda, ele tem capacidade de criar, de fazer músicas, poesia, de desenvolver máquinas, criar aparelhos para ajudar a humanidade na área da saúde, compor músicas belas, avançar de maneira extraordinária na área da medicina, capacidade de pintar quadros lindos sobre a criação, mas sem Cristo ele está morto espiritualmente. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. O homem sem Jesus, ele é incapaz de apreciar o banquete de Deus, as belezas do Senhor, porque falta-lhes vida. Ele não tem prazer em Deus, ele não gosta da luz, ele odeia a luz, ele prefere andar nas trevas. E para que não fique dúvida de que esse homem está morto, a palavra que o apóstolo Paulo usou aqui para mortos é necros. Volta lá, necros aqui. Te traz alguma coisa à sua cabeça? Necrotério. Eu já fui ao necrotério.
E posso garantir para você que as únicas pessoas vivas ali são os funcionários. Pessoas mortas que não estão respirando com algum aparelho ou com alguma ajuda de oxigênio. Mortos em seus delitos e pecados. Alguém sem aquilo que Jesus disse, sem vida, sem a vida. Porque Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Delitos e pecados são duas palavras que incluem aspecto positivo e negativo, aquilo que você faz e deixa de fazer, porque pecado não é só fazer coisas erradas, mas é também a negligência. O homem sem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Eu amo quando o apóstolo Paulo fala que o homem natural, ou seja, o homem não regenerado, o homem que não tem o Espírito Santo, ele olha para as coisas de Deus e fala assim: isso é loucura. Não faz sentido para alguém sem Jesus. É muito interessante alguém recém-convertido, né? Porque agora ele vem para o culto de maneira diferente. Ele agora começa a saborear o banquete com o Senhor. Mas para quem ainda não experimentou, acho que troço tudo doido. Fala assim: rapaz, é povo louco. Domingão, jogando Vasco e Flamengo, por que eu não vou ficar em casa assistindo? Poderia estar fazendo outras coisas. Alheios à vida de Deus, totalmente incapaz. É por isso que não faz sentido você tentar mudar o comportamento de alguém, colocar, como eu falei na semana passada, uma roupa gospel em alguém, ensinar a ele o nosso linguajar gospel. Adianta você chegar diante de um defunto, colocar uma Bíblia debaixo do braço dele, um terno, uma gravata, ele está morto, ele não tem vida, ele não respira, ele não fala, ele não sabe de nada. Foi Jesus que disse que o homem precisa nascer de novo. Continua o texto, verso 2, projeta minha irmã, por favor. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra aqui, andar-se, traz a ideia de andar em torno. É um estilo de vida, morto nos delitos e pecados, andando como zumbi. Olha isso, Bruno. Enquanto Deus nos chama para andar com Ele, o homem sem Jesus está andando nas trevas, segundo o curso deste mundo. E eu preciso afirmar para vocês nessa noite que o curso desse mundo aqui, irmãos, não é a praia, não é a cachoeira, porque às vezes as pessoas pensam, né, que o curso desse mundo é você não pode ir na praia, não pode tomar um banho de cachoeira, não pode dar um passeio. Tem nada a ver com isso. O curso desse mundo aqui é aquela ideia de um sistema pecaminoso que é contra Deus, uma cultura construída totalmente contra os propósitos do Senhor, onde os valores do mundo são contrários aos valores de Deus, que tenta com todas as forças destruir a ideia de que existe um Criador, que muitas vezes vem através das vozes, como nós vimos hoje pela manhã. As vozes que tentam seduzir o nosso coração, tentando ensinar que o errado passou a ser certo e o certo é errado. E eu já falei para vocês, não é o frango da macumba da esquina, é o campo das ideias, que muitas vezes nos ensina que é preciso se sentir bem, não importa se isso agrada a Deus ou não. E deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, do que é o curso desse mundo. Há uns anos atrás tinha um programa na MTV, onde uma jovem, uma adolescente apresentava um programa de entrevistas. E aí naquela época, isso já estou bem velho, né? As pessoas mandavam cartas. E uma jovem mandou uma carta para a apresentadora: olha, meu pai está tendo relação sexual comigo, o que eu faço? Sabe qual foi a resposta da menina esperta? Fala para ele usar preservativo. Aí você sai de casa e fala assim: vou deixar meu filho assistir na MTV, para passar tempo, até eu voltar do trabalho. Estou entendendo o curso desse mundo, gente? E aí você está preocupado com o frango da macumba e deixa a televisão ligada lá com o seu filho sem discernimento nenhum, absorvendo isso, onde a televisão, os estilistas são apenas fantoches nas mãos do príncipe da potestade do ar. Porque além da natureza caída, Paulo mostra para nós aqui as forças do mal puxando, aliciando, forçando o homem pelo caminho errado. Por isso que o texto diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, não existe ninguém neutro nesse mundo.
Não existe neutralidade. Esquece aquela ideia daquele quadro antigo que tinha dois caminhos, que você chegava assim, tinha duas opções, como você tivesse, né? Você está numa situação neutra. Não, se você não é habitado pelo Espírito Santo, é o Espírito do Filho da desobediência que está habitando no seu coração. Não tem neutralidade. Quem não é por mim é contra mim. A ideia aqui é de um guerrilheiro que chega com soldados vencidos carregando pelas correntes. Alguém sem Cristo está na coleira de Satanás e nem sabe. Nem sabe. E não tem consciência disso. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se Deus atua nos seus filhos, o diabo está atuando nos filhos da desobediência. Deus é aquele que efetua em nós a sua vontade. Mas entenda, quem não está em Cristo, o espírito da desobediência está habitando nele. Esse espírito que habita nos filhos da desobediência. E veja bem, irmãos, não se assustem agora com Herman Bavinck. Olha o que ele diz: se alguém pudesse ver o homem como ele é, interna e externamente, essa pessoa descobriria traços que se parecem mais com Satanás do que com Deus. Esse é o homem sem Jesus. É porque a gente olha assim, a gente olha para a pessoa e fala assim: não é possível, a pessoa está boa. Mas o Deus que sonda os corações sabe, conhece. Vocês estão entendendo? Não é preciso uma possessão demoníaca para o diabo estar agindo na vida de alguém. Até porque nessa pandemia nós descobrimos que tem alguns assintomáticos, né? Tinha gente que estava com Covid aí e não tinha sintoma nenhum. Lembra lá de Judas? Porque às vezes nós só acreditamos em possessão demoníaca se a pessoa tiver uma força fora do normal, se trocar de voz. O Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou nele, não trocou de voz, não babou, saiu andando e vendeu Jesus por 30 moedas. O espírito da desobediência que atua nos filhos da desobediência. Olha a fotografia: o homem sem Jesus, morto, andando segundo o mundo, sem a habitação do espírito do filho da desobediência. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 3: entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele piora a nossa situação, ele diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo se inclui aqui. Entre eles também nós. Eu também era. Ele está dizendo, e você também. Porque essa é a situação de todo homem sem Jesus. E a carne aqui, irmãos, não é o tecido que cobre um esqueleto humano. Não é esse aqui. Mas a natureza caída, pecaminosa, que todo ser humano nasce com ela, que pega as coisas boas que Deus criou e transforma em pecado. A fome vira glutonaria, o sexo vira prostituição, o sono vira preguiça. É isso. Essa natureza pecaminosa que não tem prazer em Deus, nas coisas de Deus. E John Stott diz assim: Paulo não está tratando de uma tribo decadente ou um segmento degradado da sociedade, e nem mesmo o paganismo extremamente corrupto dos seus próprios dias. Não, este é o diagnóstico do homem caído na sociedade caída em todos os lugares. Todos nós, essa é a nossa situação. Morto, sem vida, andando segundo o curso desse mundo, e éramos por nascimento filhos da ira, degenerados. E Paulo aqui está dizendo para uma igreja gentílica: nós judeus também, todos nós experimentamos esse mesmo estado de pecado, somos pecadores. Essa é a situação do homem sem Cristo. Não importa se você é um judeu puro sangue ou se você é um gentio. É por isso, olha a coerência da Bíblia, olha o que Jesus disse: por isso quem
crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, o que, irmãos? Permanece a ira de Deus. Porque éramos, por natureza, filhos da ira. E se você continua nessa vida sem Cristo, a ira permanece sobre você. Morto, escravo, as garras do diabo sobre a ira de Deus. Diante desse quadro terrível, para não dizer assustador, o que Deus fez? Ele entregou a humanidade, virou as costas, e agora vem o verso que eu queria destacar para vocês. Projeto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Fica atento aqui nos detalhes desse texto. O texto não está escrito assim, mas um homem resolveu mudar de vida. O homem resolveu ressignificar a sua vida. O homem resolveu virar a página. O homem resolveu repensar a sua caminhada. Qual é o sujeito, irmãos, da ação que se segue nesse texto? O homem? Uma força fora do comum? Deus. Diante de um cemitério, de uma situação horrível, diz o texto, mas Deus. Você sabe que isso aqui é uma conjunção adversativa para contrariar a oração no mesmo texto, dizendo uma situação, diz assim, mas Deus fez algo. Você conhece as conjunções? Você encontra várias conjunções na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus. O Evangelho pode ser resumido em mas Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só tenho condições de estar pregando para vocês nessa noite porque existe um mas Deus na minha vida. Eu não tenho condições moral para pregar para vocês. Mas é porque existe um mas Deus que faz toda a diferença. Projeto. Depois de pintar um quadro assustador, no qual as frases vocês e nós todos representam toda a humanidade caída, desolada, em uma condição desesperadora, Paulo pronuncia a frase mais importante da história dos discursos humanos: mas Deus. Mas Deus não nos deixa nessa lamentável situação desesperadora, uma vez que o pecado nos faz o principal perigo para nós mesmos, uma vez que é impossível fugir de nós mesmos. Apenas uma esperança. A esperança está no fato de que alguém com poder, sabedoria e misericórdia invade a nossa vida. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele invade a nossa vida, perdoa os nossos pecados e progressivamente nos liberta das contenções que o pecado impôs. Mas Deus enche o nosso coração de esperança numa pessoa que Ele vai representar para nós. Mas Ele te representa o motivo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu já expliquei para vocês o que é misericórdia. Misericórdia é Deus não dá aquilo que nós merecemos. E misericórdia é um coração inclinado à miséria do outro. E Deus tem esse coração inclinado aos miseráveis. Ele retém a punição, a justa punição, porque Ele é rico em misericórdia, e diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas diz mais, por causa do grande amor com que nos amou. O grande amor, o imenso amor, que nos amou quando éramos pecadores. Ele não te amou quando você já havia sido convertido. Ele te amou quando você não queria nada com Ele, quando você debochava dele. Ele amou o apóstolo Paulo desde a fundação do mundo, enquanto Paulo estava matando os cristãos. Porque com amor eterno eu te amei. Ele não resolveu te amar no meio da sua história. O Rei eterno e imortal pode se encantar, não o Roberto Carlos que nós cantamos, como é grande o amor por você. Ele tem autoridade para isso. Porque o amor de Deus não muda. Deus não te amou porque viu algo bonito na sua vida. Ele não foi na concessionária da Ferrari e escolheu
uma F, não sei o que lá. Ele foi no ferro velho, escolheu uma sucata sobre isso e pagou por uma Ferrari. Ele pagou por seu filho. Mas Deus, por causa do grande amor com que se amou, porque ele amou, para Chapo diz assim: esse amor não é direcionado a inocente, não expressa seu amor àqueles que são. Deus expressa seu amor àqueles que são desobedientes, que por natureza seguem o curso do mundo e de Satanás. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. O que isso aqui exclui, gente? Toda a meritocracia. Não tem méritos na sua salvação. Não existe maneira de se esforçar para ganhar o favor de Deus. Eu queria dizer para vocês que Deus é exclusivista, tá? Ele ama gente ruim, gente que não presta. O problema é que ninguém presta, mas nem todo mundo reconhece isso. Esse é o problema. Mas Deus nos ressuscitou, nos vivificou juntamente com Cristo, invertendo a nossa condição. Onde éramos por natureza filhos da ira, agora, mas pela graça de Deus somos filhos. Tudo isso por causa da nossa união com Jesus. Em Cristo agora, dona Vilma, nós somos filhos de Deus. Verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Mais uma vez ele afirma a nossa situação espiritual, morto, rebelde, mas agora recebe vida juntamente. Guarda essa palavra, que é importantíssima para uma doutrina riquíssima, que se chama a nossa união mística com Cristo. Sabe quando Paulo diz assim: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e nessa união com Cristo, Cristo vive em nós. Jesus não veio a esse mundo para ensinar um caminho, para te levar para o céu. Jesus veio a esse mundo para te levar. Ele não veio apenas para apontar o caminho. Ele veio para nos resgatar. Juntamente com Cristo recebemos vida. Ele não veio para produzir possibilidade de salvação. Ele veio para nos salvar. E olha o que o Sproul diz: Deus não joga simplesmente um salva-vidas para uma pessoa que se afoga. Ele vai para o fundo do mar e puxa o cadáver do fundo do mar, ele leva no banco, respira nele o sopro de vida e o faz vivo. É isso que Deus faz com o pecador. Porque nem mesmo a fé é algo que nós produzimos. Nem mesmo a fé. E nesse texto, como eu falei para vocês, nós temos uma doutrina caríssima, a união mística com Cristo. Ela aparece 160 vezes na Bíblia, com Cristo, em Cristo. A nossa justificação, a nossa reconciliação, redenção, adoção, santificação, tudo isso pertence a Jesus Cristo. E olha o que esse autor diz: de modo misterioso, sobrenatural, que transcende todas as categorias espaciais, Cristo está em nós pelo Espírito, para que tenhamos comunhão com Cristo e partilhemos todos os seus benefícios. Tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz é graça, amor. Será que nós entendemos o que é graça, gente? Quando esse texto vai dizer: pela graça sois salvos. Nós tentamos explicar a graça como um favor para aqueles que não merecem, não é assim? Está certo mesmo. Graça é favor para pessoas que não merecem. Toda a obra de Cristo, tudo aquilo que Deus fez para nos redimir é por graça. O Paul Tripp diz que graça é o vergalhão de aço que entrelaça a história da redenção. Todos os benefícios da aliança que Cristo adquiriu e que o Espírito aplica, pode ser resumido: graça. A sua salvação é graça do início ao fim. O texto continua: e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Assim como Cristo já ressuscitou entre os mortos, da mesma maneira nós somos enchidos com a vida de Cristo, nos ressuscitando dentro dos mortos. Você não tinha vida nenhuma, agora você passa a respirar espiritualmente falando. Estamos assentados, ainda que de maneira já indicando uma vida futura, mas já temos o nosso lugar garantido. A glorificação é algo que ainda vai acontecer, mas a nossa entronização já ocorreu, juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou e nós já estamos nas regiões celestiais. Ela diz que nossos assentos já estão reservados por Cristo e seguros por Cristo. É só uma questão de tempo. Eu falei hoje pela manhã que a salvação pode ser definida da seguinte maneira: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque a salvação nossa ainda não concluiu. Por isso que mesmo a mulher crente ainda sente dor quando vai dar à luz, porque a dor do parto é uma das maldições. Eu até brinquei aqui hoje de manhã, era para a mulher crente não sentir mais dor no parto. Cristo já levou a maldição nossa, mas porque a nossa salvação ainda não se concluiu. Vivemos nesse famoso já e ainda não. Mas você prestou atenção nesse verso aí, que ele diz que para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Qual é o propósito de Deus salvar o ser humano? Colocar o homem no centro? Não. O propósito da nossa redenção é gerar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor. Olha o que esse autor diz. Uma vez que essa história é a história da redenção, é muito fácil cair no hábito de pensar que o ponto da história sou eu ou somos nós, as pessoas sendo redimidas. Mas isso seria uma leitura errada da história. Embora os benefícios imensamente dessa história, o centro e o ponto da história é Deus e a sua glória. Você foi salvo para a glória de Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. Não é júbilo no céu para o pecador arrependido, é para Cristo. Mas um que ele resgatou. Não é que o céu faz festa para você. O céu festeja Cristo, resgatando mais um pecador das trevas, das garras de Satanás. E John Taylor, um dos teólogos mais profundos que os Estados Unidos produziu, diz o seguinte: devido a quem Deus é, Deus não desejou meramente ser todo-poderoso, santo, fiel e verdadeiro. Deus queria exibir essas qualidades. Assim Ele criou o mundo para manifestar a sua grande glória. Antes que você pense que Deus é egocêntrico, porque eu tive uma luta no início da minha caminhada cristã, porque quando falavam para mim que Deus merecia toda a glória, eu falava de coisa estranha. Não, eu tinha dificuldade, confesso para vocês. Deus quer toda a glória para Ele, sabe que não sobra nada para a gente, cara? O texto diz que para a glória de Deus, mas é a bondade para conosco em Cristo. Não pisque. Bondade aqui é a compaixão de Deus em se diminuir para se tornar um de nós e trocar de lugar conosco na cruz do Calvário. Aí quebra a gente, não? Você quer glória ainda, Bruno? Quer um pouquinho de glória para você? Olhe para a cruz de Cristo, veja se Deus merece toda a glória ou não na sua redenção. No dia que eu entendi isso, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu queria um pouquinho. Às vezes nós somos ladrões de glória, não? Quando a gente não entende a cruz. Que glória há em Deus crucificado? O ponto alto da história da redenção é a cruz de Cristo. Se você acha Deus egocêntrico, olhe um pouquinho para a cruz. Verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. A nossa salvação é uma dádiva do Senhor, não é uma recompensa pelo esforço humano, não é honra ao mérito. Quando o Espírito de Deus começa a realizar a conversão em nós,
encontra-nos no estado de pecado, escravizados pelo pecado, e a menos que sejamos vivificados, não podemos contribuir com nada na nossa salvação. Não é somente a fé que vem de Deus, não. Toda a nossa redenção é uma dádiva de Deus. Toda a nossa redenção, ela é do Senhor. Isso não vem de vocês. Deus nos conhece, para que ninguém se glorie, para que ninguém conte vantagem, para que ninguém fique com o peito inchado, se achando. Não por obras. Ninguém poderá chegar um dia diante de Deus e falar assim: mas eu também, Senhor, sou mulher, não, mas eu fiz por merecer, tá? Eu fui dedicado demais. Eu falo assim, tadinho. Que nada, garoto. É glória a Deus, minha irmã, do início ao fim. O texto termina: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa palavrinha feituras aqui, ó, feitura dele, essa palavra aqui é poema. Te lembra alguma coisa? Poesia. De mortos os nossos delitos e pecados, agora nós somos a poesia de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma poesia perfeita, Cristo. E nós somos agora, juntamente com Cristo, a poesia de Deus. É isso que você é, cidadão. Se você está em Cristo. É isso que você é, minha irmã, se você está em Cristo. A poesia de Deus. Deus com uma poesia perfeita aqui, e transformando você nessa poesia do Senhor. Deus amou tanto Cristo, gente, que Ele resolveu, através de Cristo, criar vários Cristos para Ele. Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. É o que Deus quer. Vários Cristos. E nessa transformação final aqui, dessa poesia que Ele está fazendo, isso significa para mim e para você que não existe mesmice na vida cristã. Todos os dias, Deus está transformando a minha vida e a sua, com um propósito claríssimo: fomos salvos para as boas obras. Existe uma diferença de obras e boas obras. As boas obras foram preparadas por Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, rapidamente. Se um traficante resolve abrir uma escola gratuita na favela, é uma obra? Deixar as crianças ter aula de graça, mas é uma boa obra, preparada por Deus desde a fundação do mundo. As boas obras preparadas por Deus desde a fundação do mundo estão relacionadas às motivações corretas, ligada à nossa vida de obediência agora a Deus. Por isso que não basta vestir o nu. Vestir o nu é obra, mas a boa obra é quando eu vou vestir o nu para a glória de Deus, não para receber aplauso. Não basta dar comida ao faminto, isso é uma obra, mas para ser boa obra, ele tem que ser feito para a glória de Deus. A motivação tem tudo a ver. Não basta usar de misericórdia com alguém, mas é porque eu fui resgatado pela misericórdia, e em resposta a essa misericórdia, agora, glorificando a Deus, eu uso de misericórdia também. Essas são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Sabe o que a nossa confissão de fé diz? Que as obras que as pessoas praticam, que não estão em Cristo, são pecaminosas diante de Deus. Não agrada ao Senhor, pode até trazer benefício humano, mas não glorifica a Deus. É isso que a nossa confissão de fé diz. Presta atenção numa coisa, não pisque agora. Tudo da nossa vida só é aceitável diante de Deus se Cristo for o mediador, que é o único mediador entre Deus e os homens. É por isso que você não pode sequer se aproximar de Deus em oração sem Cristo, sem entrar pelo novo e vivo caminho.
Nós oramos pelos créditos e os méritos de Cristo. Veja a lógica de Deus. Primeiro Deus te resgata das trevas, das garras de Satanás, e diz agora para você que já experimentou, agora eu tenho algo para você fazer, as boas obras que eu preparei. Agora você está em Cristo, agora você está preparado para fazer algo que me agrada. Primeiro vem o indicativo do que Deus fez por nós, para depois o imperativo, agora faça isso. O Evangelho não é o que você tem que fazer para Deus, mas é o que Deus fez por você. O que você tem que fazer agora é a resposta. Olha o que o Brian Chapo diz. Projeto. Cada um de nós é a criança com um buquê de boas obras, cheio de ervas daninhas. Mesmo que nos esforcemos com energia e zelo para honrar a Deus, nossas obras nunca são dignas da sala do seu santo trono. Assim, nosso Rei eterno, gracioso, fornece, nosso que para mim é muito rico, a santidade que Ele exige. A Bíblia não diz que Deus é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas sabe o que Deus faz? Ele prepara para nós a santidade que Ele exige. Ele enviou o seu Filho eterno, Jesus Cristo, para tornar a nós os nossos esforços aptos para o céu. Em Cristo somos santos, somente em Cristo. Termino com algumas aplicações para nós. Sabe por que essa passagem me encoraja a ser o pregador da palavra, irmãos? Porque Lázaro um dia estava podre, fedendo já, 4 dias, morto, e escutou o chamado irresistível de Cristo: Lázaro, vem para fora. Sabe por que eu continuo pregando? Porque eu creio que Deus continua hoje dando vida a mortos espirituais, vivificando pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Pergunto para você nessa noite: você escutou a voz de Jesus, não a minha, a de Jesus nessa noite? Olha o que o Evangelho de João diz: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que vai acontecer? Viverão. Hoje é dia, por isso que eu continuo pregando. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, é que mesmo alguém que já ouviu a voz de Jesus, que já recebeu vida, ainda luta com o pecado restante. E essa é a luta, presta atenção nisso aqui, do verdadeiro convertido. Todo convertido experimenta uma luta interna. Como saber se eu sou convertido? Essa é a pergunta. Será que eu sou convertido mesmo? Será que Deus está operando na minha vida? Deixa eu perguntar: tem luta dentro do seu coração aí? Tem. Morto não luta. Morto está entregue. Só aqueles que foram vivificados que lutam. E olha o que o John Newton diz: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que espero ser, contudo, eu não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso acontece com você? Você já não é mais aquela pessoa, não é o que você precisa ser ainda, mas pela graça de Deus você está lutando. Antes você era escravo, Deus está fazendo uma obra, o Redentor está trabalhando. Agostinho, naquele livro, Na Estrada com Agostinho, olha o que o James Smith fala: não sou mais quem eu era, estou ao caminho de ser quem fui chamado para ser, mas ainda não cheguei lá. Ninguém aqui chegou lá. Todos nós ainda temos lutas, mas a questão é: você está no caminho, você está indo. O apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira aplicação para nós: você não deveria esperar perfeição dos verdadeiros convertidos, se você entendeu a aplicação anterior. Porque às vezes nós esperamos uma perfeição do povo de Deus. Existe perfeição no nosso meio, gente. O que existe é luta.
A sua esposa ainda não chegou lá, o seu marido ainda não chegou lá, o seu filho ainda não chegou lá. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Ele não diz assim, eu era. Cristo Jesus veio salvar, veio me salvar, o maior dos pecadores. Sabe por quê, irmãos? Agora que você foi resgatado, você começa a andar na luz. E quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai ver a feiura restante no seu coração. Não tem jeito. Você vai caminhando com Deus e Deus vai eliminando as trevas restantes. E o constrangimento só vai aumentando. Porque você vai vendo o quanto você é egoísta ainda, o quanto você é idólatra ainda, o quanto você é narcisista ainda. E Deus vai confrontando isso tudo. Porque Ele quer formar Cristo em você, a poesia perfeita. Mas uma outra aplicação. O que isso deve gerar no nosso coração, gente? Você que passou do estado de morte para a vida. Porque mortos não falam. Mortos não evangelizam. E você que foi resgatado das trevas, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos salvou, diz Pedro. Olha o que o Spurgeon, não se ofenda com o Spurgeon, olha o que ele diz. Todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Agora ofendeu. Todo cristão, você que recebeu vida, você que agora foi vivificado. O apóstolo Pedro certa vez ele disse: não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que vimos. Irmãos, Deus quer usar a minha vida e a sua, pecadores ainda, para continuar falando do Filho dele, como instrumento nas mãos do Redentor. Por último, a salvação não é uma recompensa, ela é um dom, uma dádiva. O que esse entendimento deve produzir no nosso coração? Humildade, gente. O crente não pode ser arrogante. Infelizmente nós somos. Infelizmente eu luto com a arrogância. Mas a salvação deve constranger o nosso coração. Isso muda a maneira da gente enxergar os outros e de enxergar a nós mesmos. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo indica que não podemos ser soberbos diante de Deus, arrogantes em relação aos descrentes. Ele não tem que olhar para aquele que não crê e falar assim: sou muito melhor que ele. Não. E nem com os outros cristãos. Eu cito sempre Spurgeon, porque Spurgeon é alguém que me influencia muito. Um dia ele estava à porta da igreja junto com o diácono e tinha um bêbado caído do outro lado da rua. Aí ele, muito esperto, chamou o diácono e falou assim: olha lá o Spurgeon. Aí o diácono falou assim: não, pastorzão, o senhor não. O senhor é o Spurgeon aqui. Aí o Spurgeon disse: aquele lá é o Spurgeon sem a graça de Deus. Aqui é o Spurgeon com a graça de Deus. Eu não sou melhor do que ele, é só a graça de Deus que faz diferença na nossa vida, irmãos. Para que ninguém se glorie. Guarde isso, que essa palavra continue gritando no seu coração durante essa semana, para que ninguém se glorie. Ninguém. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, vamos pedir a graça do Senhor.